Fala, meus amigos vascaínos, bom dia, tô de volta gravando aí pra vocês mais vídeos, né? O Vasco na zona de rebaixamento, né? A zona de rebaixamento é a nossa realidade de volta, né? Do timaço, segundo o Pedrinho, que ele formou, né? Agora o Vasco está em 17º lugar na tabela de classificação do Brasileiro. E eu vou gravar um vídeo curtinho aqui pra vocês, né? O Santos venceu o Juventude ontem 3-1 e o Vasco caiu novamente para 17º lugar. Estamos lá com Fortaleza, com Juventude e com Sport, Clube do Recife. Então, gente, é surreal que estejamos vivendo novamente esse tipo de situação, esse tipo de pesadelo, né? Nessa gestão do Vasco, né? E assim, cadê as promessas, né, de campanha, né? Cadê as contratações do Vasco? Não vão vir. E aí? O mercado tá aí se movimentando, os times contratando, se fortalecendo e o Vasco olhando. O Vasco simplesmente olha os outros clubes se movimentarem e o Vasco é sempre aquele marasmo, aquela coisa arrastada para pegar um jogador mediano, entendeu? É sempre difícil, até porque o nosso presidente Pedrinho, uma pessoa que infelizmente não tem a menor capacidade de estar ali, ele faz questão de queimar o Vasco, né? Ele faz questão de vir para os microfones e falar sobre o clube, falar mal do clube, falar mal de tudo, da instituição, né? Falar que tá tudo errado lá dentro, enfim. Qual jogador que vai querer vir para um clube desse, né? Então, pessoal, zona de rebaixamento, temos o CSA aí no meio da semana, pela Copa do Brasil. Todo mundo com uma perspectiva terrível para esse jogo. Eu não. Eu acho que o Vasco vai passar do CSA. Eu acho que o Vasco tem condições de passar pelo CSA pela camisa, pelo o valor financeiro do elenco, se bem que o valor financeiro não diz muito nesse elenco do Vasco, né? O João Vitor foi 30 milhões, né? Enfim, sei lá. Foi o mais caro da história do Vasco. O mais caro, o jogador mais caro da história do Vasco, o João Vitor. Dá pra gente entender isso daí? O Vasco de Romário, o Vasco de Edmundo, o Vasco de Bebeto, o jogador mais caro da história do Vasco foi o João Vitor. Entendeu? Então, assim, é surreal o que a gente tá vivendo nesse clube. Mas eu acho que o Vasco vai passar do CSA. Eu acho que a gente tem time para passar do CSA, né? Jogamos em casa, a torcida vai, o pessoal que mora no Rio tem que ir pro jogo, temos que estar lá, entendeu? E incentivar o time, né? A gente não pode cobrar nada da torcida do Vasco, mas a gente pode pedir, tá? A gente pode pedir pra torcida do Vasco, a torcida comparecer ao jogo, né? Então, assim, o CSA tá lá no G8 da Série C, é o 8º lugar, né? Então não tem como o Vasco pensar em ser eliminado. Antigamente os times de menor expressão chegavam lá em São Januário. Eles chegavam em São Januário com aquela perspectiva, vamos perder de quanto, né? Vamos fechar a casinha aqui, seja lá o que Deus quiser, não dá pra gente ganhar dos caras aqui dentro, vamos pegar um empate, tentar um empate de qualquer jeito, ou então perder, enfim. Hoje os caras chegam, opa, vamos beliscar o Vasco lá, vamos lá. Cara, é surreal o que o Vasco não se dá o respeito, entendeu? O Vasco não se dá o respeito e acontece esse tipo de situações aí. Estamos aí com os comentaristas aí, os mais renomeados, né? Assim, os caras de mais renome, falando que vai ser um sufoco, vai ser terrível, vai ser... Porra, que merda, hein? Que merda! Então, assim, gente, não tem o que falar. A gente tem que ganhar do CSA. Tem que passar, vai entrar um dinheirinho nos cofres, entendeu? Enfim, não tem o que a gente ficar bababi, bobó. Tem que passar pelo CSA e vai passar pelo CSA. O Vasco vai passar pelo CSA, tá? E depois a gente tem uma tabela cruel no Brasileirão. A gente vai pegar aí Galo em São Januário, depois pega o Santos no Morumbis, né? Enfim, a gente vai sofrer, gente. A gente vai sofrer até o fim. A verdade é essa, né? Mas a gente vai seguir na Série A, se Deus quiser, porque a gente tem camisa,
embora eu ache esse time do Vasco fraco, principalmente no setor defensivo, eu acho o Vasco muito fraco, né? Pra mim, tirando o Léo Jardim, todos os jogadores ali defensivos são fracos. Na exceção é do Paulo Henrique, que é um jogador bom na parte defensiva. Mas tirando ele, o João Vitor é terrível. Já era pra ter ido embora, inclusive. O Maurício Lemos numa péssima fase. Péssima fase mesmo, entendeu? Não voltou com ritmo. O Lucas Freitas caiu de produção também. Nunca foi um zagueiraço, mas em compensação tava fazendo feijão com arroz ali, tava resolvendo. O outro Lucas péssimo também, enfim. E os bons que tem, o Vasco procura negociar, entendeu? Procura emprestar. Não, esse cara aqui tá muito bom, esse cara fez gol. Esse cara fez gol aí em jogo grande, fora de casa. Vamos emprestar ele pra algum time pequeno aí, entendeu? O Vasco é assim, o Vasco do Pedrinho é assim. A incompetência às claras, assim, entendeu? A gente não tem meia, então vamos prestar nossos meias aí que a gente tem. Ou então vamos encostar eles lá no banco, vamos deixar eles encostados, né? Vamos mandar o cara pro Avaí, manda ele pro Avaí, ele tá jogando muito bem, vamos jogar pro Avaí, né? Esse é o Vasco do Pedrinho e do Felipe, né? Então, assim, gente, o que a gente tem que fazer é rezar para que a gente possa arranjar um milagre pra gente se manter na Série A, quem sabe beliscar uma Sul-Americana. Eu não gosto de falar muito sobre rebaixamento porque os traumas são muito grandes, né? Então a gente não pode nem sequer cogitar isso, tá? Então gravei esse vídeo aí pra desabafar sobre a volta do Vasco à zona de rebaixamento. É terrível ver isso, né? Mas eu tenho esperança que a gente vai sair, principalmente porque o Santos ele vai pegar o Cruzeiro na semana que vem, deve tomar uma porrada lá no Mineirão, né? E depois a gente joga contra eles lá no Morumbi e é confronto direto, vai ser o que Deus quiser. Vamos pegar o peixe podre lá e dar uma porrada neles lá, né, no Morumbi, tá? Então é isso, pessoal, bom dia. Se gostou, por favor, se inscreve no meu canal é pequeno, mas eu pretendo crescer. Pretendo ganhar um pouco mais de visualizações para a gente possa ter esse canal de interação aqui entre os vascaínos, né? E que a gente possa trocar essas ideias aqui. O meu canal tá aberto aí para vocês comentarem aí embaixo, né? Desabafarem também e darem sugestões, tá? Eu tô aberto a sugestões. Se inscreve no meu canal, ativa as notificações, ativa o sininho e dá uma força aí pra gente. Saudações vascaínas, um abraço, fiquem com Deus, seja o que Deus quiser na Copa do Brasil, vamos passar assim. Valeu, galera.